Professor, eu me lembro, quando eu entrei na apicultura, pouco tempo depois, eu vi um vídeo aqui da Cera da Abelha que me chamou muita atenção, que foi do Dr. William. Dr. William. Ele é juiz de direito. Juiz de direito aqui em Goiânia. E o professor gravou um vídeo lá no apiário dele. Sim. Em que ele pessoalmente cuidava das colmeias dele. A família se interagiu mais com a propriedade rural depois da apicultura. Aproximaram mais da propriedade rural. Ele invasa o próprio mel, ele vende o próprio mel, embala, rotula. E aquilo me inspirou bastante, professor, porque eu pensava, poxa, eu sou advogado, eu não quero ser um apicultor profissional, eu quero trabalhar com um pouquinho de colmeia, ter o meu melzinho, faturar um pouquinho com a venda, dar para os meus amigos, consumir um produto saudável. Isso me inspirou naquela época. E o que isso te desobriga de repente colocar uma embalagem bacana, de fazer um rótulo bacana, de oferecer para os amigos, as pessoas, no caso dele, dentro do Tribunal de Justiça? Minha pergunta, é possível eu ser um apicultor de sucesso sem ser um apicultor profissional? Claro! Quem disse que para você ser um apicultor profissional, você primeiro precisa estar vivendo exclusivamente de abelha? Não tem que largar tudo para viver com abelha? Não, você não tem. A não ser que você queira colocar muitas colmeias. A ideia do conceito do apicultor profissional, ela não está atrelada à ideia de que você tem que viver exclusivamente de abelha, e ela não está atrelada à ideia de que você tem que ter muitas colmeias. Isso foi muito badalado no Brasil nos anos 80, principalmente pelo Sebrae. Como o Brasil tinha uma necessidade de aumentar muito rapidamente a produção de mel, o Sebrae entendeu naquela época que era mais interessante estimular o crescimento do número de colmeias. Pra você ter uma ideia, Thiago, nós chegamos ali no início dos anos 90, na década de 90, até os anos 2000, o país ele não tinha nem 500 mil colmeias instaladas. Praticamente durante toda a década de 90, quando iniciou ali os anos 2000, o país ele já tinha em torno de 1,5 milhão de colmeias. Em 10 anos, o país cresceu 1 milhão de colmeias. Dos anos 2000 até agora, foram implantadas mais 1,5 milhão. Hoje o país conta com aproximadamente 3 milhões de colmeias. Mas isso nos anos 90 foi muito difundido pelo Sebrae, onde teve a ideia dos ADRs, os Agentes de Desenvolvimento da Apicultura. Os ADRs, os Agentes de Desenvolvimento Rural. Então eles foram multiplicados pelo Brasil todo, e a ideia do crescimento da apicultura foi baseada, sabe no quê? Número de colmeias. Apicultor profissional é o que tem mais de 500 colmeias. Isso era o conceito? Esse foi um conceito dominante por quase 20 anos na apicultura. Eu vivi todo esse período. Então o Brasil deu um salto gigantesco no número de colmeias, mas a produtividade despencou. Ao invés da produtividade aumentar, como aumentou muito o número de colmeias, quando você pegava a produção total final e dividia pelo número de caixas, a produtividade... Pífia. Isso na época foi muito combatido dentro do Sebrae. Eu lembro de reuniões onde nós tivemos a opção de participar junto com outros apicultores profissionais da época, e a gente questionava isso com o Sebrae, do desserviço que o Sebrae prestou à apicultura na época, incentivando o cara a colocar colmeia. Rapaz, quantos projetos de apicultura que a gente viu apicultores pegando dinheiro de empréstimo? Não, para me comprar 500 caixas, para me comprar 600 caixas, para me comprar 1.000 caixas. Pessoas que às vezes nem tinham condição financeira, mas que obtinham ali através daqueles empréstimos ilimitados que o Brasil forneceu durante 20 anos, torrando o dinheiro do Estado. Isso foi parar aí na forma de colmeia de abelha para milhares de apicultores. Então o número de colmeias cresceu muito. O Brasil ocupa a posição de 11º maior produtor de mel do mundo. É um dos maiores produtores de mel do mundo. Mas não é o campeão em produtividade. Nós temos uma das piores produtividades do mundo. Então isso constitui uma ideia do quê? De que para você ser profissional, você tem que ter muita caixa. Não, eu sou profissional porque eu tenho 1.000 colmeias. Eu sou profissional porque eu tenho 800 colmeias. Esses dias veio um apicultor aqui do interior de Goiás. Vou dizer o nome dele não. Vou dizer o nome dele não, que às vezes a turma conhece, né? Mas veio do interior de Goiás. Quando ele estava começando, rapaz, era um cara humildezinho, meu amigo. Um cara gente boa, chegava, batia paquetrim todo.
O cara ele tá com 800 caixas de abelha. 800 caixas. Rapaz, esse homem, ele já chegou diferente. Rapaz, mas produtividade é 10 quilos de mel por colmeia. O cara tem 800 caixas, tira 8 toneladas de mel por ano. Não, porque eu tenho 800 caixas, eu sou apicultor profissional. O cara tira 10 quilos de mel por colmeia. Rapaz, ele chegou, nariz empinado. Que apicultor profissional é esse, Thiago? Aí a gente pega o William Mardes, tem que dar o exemplo dele. O William Mardes, que nós fomos até o apiário dele, 20 colmeias. Das 20, 14 em produção, que as outras 6 eram de enxames, que eles dividiram que estava em crescimento. Das 14 colmeias, os caras tiraram 500 quilos de mel. Primeira colheita deles. Um ano de apicultura. Um ano de curso. Um ano de curso. De apicultura, 6 meses. Menos ainda. Um ano de curso, 6 meses como criadores de abelha. É de março, né? Começaram em março, em 6 meses. Capturas de março. Exatamente, os caras fizeram 35 quilos de mel por colmeia. O outro que tem 800 caixas tira 10 quilos de mel por colmeia. Quem que é profissional? Então esse tipo de coisa, doutor William, juiz de direito. Quando eu fiz aquela matéria com ele, que está fazendo um ano e pouco, que foi na safra do ano passado, ele estava lá no apiário dele lá com 20 colmeias. A média de produtividade dele foi a segunda colheita. A média de produtividade dele é 20 colmeias. Ele colheu 1 tonelada de mel. Ele tirou 50 quilos de mel por colmeia. Quem é o profissional? Então, o apicultor profissional, ele não é medido pelo total de colmeias. Eu tenho 1000 colmeias, eu sou profissional. Isso não significa nada. A profissionalização na apicultura, ela é qual método você implementa. Qual resultado você obtém desse método? Você colhe mel? Você tira uma alta produtividade? Você atinge a superprodução de mel? Você já está em uma média de produtividade para poder quadruplicar a produção total de mel no Brasil e a gente assumir como o maior produtor de mel do mundo, que o Brasil tem potencial para isso, de arrebentar com tudo quanto é país do mundo. Então essa é a visão que o apicultor tem que ter. Esses são os apicultores que a Companhia da Abelha está em busca. Apicultor, para poder trabalhar como caixoteiro, já tem vários. Não precisamos buscar eles. Às vezes o cara é caixoteiro. Se ele tiver o espírito para entender, eu sou caixoteiro e quero melhorar, ou eu sou um apicultor normal e quero crescer, né? Nós temos alunos da Companhia da Abelha que o cara tem 400 colmeias, com a produtividade de 8 quilos de mel por colmeia. Comprou o curso online. 400 colmeias, ele seria profissional. Ele mesmo falou, eu não sou apicultor porque a minha produtividade é horrível. Eu estou comprando o curso, não é dessa turma, já foi de turmas anteriores, eu estou comprando o curso porque eu quero mudar a história da minha apicultura. Então essa é a visão. Muda a partir da consciência. Se a pessoa não muda a consciência, como é que ela vai mudar o todo, né?